Donald Trump anunciou que os Estados Unidos da América vão enviar mais 5.000 soldados para a Polónia. Republicanos travam votação na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos que poderia pôr fim à guerra no Irão. Israel diz já ter deportado todos os ativistas que seguiam na flotilha Global Summit com destino a Gaza. A União Europeia revê em baixa a previsão de crescimento económico para 2026, com a crise no Estreito de Hormuz a agravar a inflação. SpaceX de Elon Musk prepara a entrada em bolsa. Magnata pode tornar-se na primeira pessoa do mundo com 1 bilhão de euros. Uma semana depois de o Pentágono ter cancelado uma mobilização planeada de 4.000 soldados para a Polónia, Donald Trump anunciou que os Estados Unidos da América enviarão adicionalmente 5.000 soldados para o país. Numa publicação na rede Truth Social, Trump afirmou que a decisão baseou-se na eleição de Karol Nawrocki para presidente, candidato que apoiou nas eleições do ano passado. Não ficou imediatamente claro se o destacamento seria rotativo ou permanente, nem se havia alguma ligação com a decisão anterior de Trump de retirar 5.000 soldados da Alemanha após uma disputa com o chanceler alemão Friedrich Merz sobre a guerra com o Irão. Na sexta-feira, o chefe da NATO, Mark Rutte, saudou a decisão de Trump de enviar tropas adicionais para a Polónia antes de uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da Aliança na Suécia. Os congressistas republicanos nos Estados Unidos adiaram as votações previstas sobre o tema da guerra no Irão para o próximo mês, depois de dificuldades em obter os votos necessários para rejeitar a legislação que obrigaria o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a retirar-se da guerra. A Câmara dos Representantes tinha agendado uma votação sobre a resolução de poderes de guerra apresentada pelos democratas que visava controlar a campanha militar de Donald Trump. No entanto, como ficou claro que os republicanos não teriam votos suficientes, os líderes do Congresso recusaram-se a submetê-la a votação. Isto segundo os rivais democratas. Este é o mais recente sinal da perda de apoio do Congresso à guerra que Trump iniciou há mais de 2 meses contra o Irão, juntamente com Israel, sem ter tido aprovação do Congresso. A resolução sobre poderes de guerra, criada em 1973, permite que os presidentes procedam a ações militares sem necessidade da aprovação do Congresso durante 60 dias. Após esse período, a campanha é levada ao Congresso para votação oficial. Num comunicado conjunto, o líder dos democratas na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, e outros líderes de bancada afirmaram que os republicanos foram cobardes por terem retirado a votação. Israel já começou a deportar centenas de ativistas na quinta-feira, depois de estes terem sido capturados em águas internacionais perto de Chipre. Os ativistas que estiveram detidos em Israel faziam parte da flotilha Global Summit. À chegada a Roma, os italianos que integravam a missão relataram situações de maus tratos e violência. Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. Quindi quando io poi sono uscito da sto container di ingresso, lì ho trovato gli altri, anche gente che era stata picchiata molto più di me, c'era gente che non si reggeva in piedi, cioè che per andare al bagno c'erano dei bagni chimici e bisognava accompagnarli in 2. Mesmo após a libertação, continuaram a surgir reações de condenação internacional. Isto depois de o ministro da Segurança Nacional de Israel ter partilhado um vídeo onde era mostrado a humilhar os ativistas detidos. Insisto, esse tratamento é monstruoso, é indigno, é inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel. He convocado urgentemente al Ministerio de Asuntos Exteriores a la encargada de negocios de Israel para trasladarle todo nuestro rechazo, toda nuestra repulsa y toda nuestra repugnancia por ese trato absolutamente abominable e inaceptable. O governo português indicou que 2 cidadãos do país que seguiam na flotilha estão bem, embora bastante marcados pela situação vivida nos últimos dias. São esperados em Portugal na sexta-feira.
A União Europeia reviu em baixa a sua previsão de crescimento económico para 2026, passando de um aumento de 1,4% do PIB para 1,1%. Um relatório da Comissão Europeia indicou que a economia do bloco foi afetada pelo conflito no Médio Oriente e pelo consequente aumento dos preços da energia. Prevê-se que a inflação na União Europeia atinja os 3,1% este ano, devido à perturbação na zona do Estreito de Hormuz, uma das principais rotas mundiais de transporte de petróleo e gás. O relatório referiu que antes do final de fevereiro esperava-se que a economia da União Europeia continuasse a crescer moderadamente à medida que a inflação continuava a cair. Funcionários da União Europeia afirmam que o choque lembra a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 e alertaram que a dependência da Europa dos combustíveis fósseis importados a deixa altamente vulnerável. Mas graças a anos de investimento em energias renováveis, o bloco está mais bem preparado para enfrentar a crise. A Comissão alertou também que a escassez de produtos petrolíferos, refinados, fertilizantes e outros fatores de produção industriais poderá levar ao aumento dos custos dos alimentos e da produção industrial em toda a Europa. A Rússia diz ter entregado munições nucleares em instalações de armazenamento na Bielorrússia no âmbito de exercícios nucleares de grande envergadura. As autoridades dos dois países divulgaram um vídeo que mostra veículos militares a entrar numa área florestal num local não revelado e mísseis a serem carregados em lançadores. O Ministério da Defesa da Bielorrússia diz que o vídeo mostra a entrega de munições nucleares a pontos de armazenamento de campo na área operacional de uma unidade de mísseis no país no âmbito de exercícios militares. Estes exercícios de 3 dias, que começaram na terça-feira, decorrem em toda a Rússia e Bielorrússia, numa altura em que os Estados bálticos estão a ser abalados por repetidos incidentes com drones. O Ministério da Defesa da Rússia diz que a operação envolve 64 mil militares e 7.800 peças de equipamento. O Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU, disse esta quinta-feira em resposta aos exercícios que Kiev está a reforçar as medidas de segurança no norte para impedir que as forças russas e bielorrussas se infiltrem nas zonas fronteiriças e levem a cabo o que chamam atos de sabotagem e terrorismo. A partir de 1 de junho de 2026 entrará em vigor em toda a cidade de Varsóvia uma proibição de venda de álcool durante a noite. Entre as 22 e as 6 da manhã não será vendido álcool em lojas, quiosques ou postos de abastecimento. A restrição não se aplica a restaurantes e bares nem à zona duty-free do aeroporto Chopin. A Euronews questionou os residentes nas ruas de Varsóvia sobre o que acham da decisão. No zmieniłoby, bo większy byłby spokój. Nieważne, która jest godzina. Po prostu. Będzie prohibicja jakby dla trzeźwych. Mi się to nie podoba taki pomysł. Ogólnie prohibicja stanowczo nie. Kiedyś alkohol sprzedawali od 13 do 22 i wszyscy byli szczęśliwi. Uważam, że jest to bardzo dobrym pomysłem. Myślę, że będzie bezpiecznie. Akurat z moim mężem często jesteśmy w Szwecji, więc tam to się dobrze sprawdza i myślę, że to jest dobra godzina, żeby skończyć po prostu sprzedaż. W wypadku prohibicji zawsze tworzy się jakiś czarny rynek. Prawda, babcia sprzedaje, prawda, z torby, prawda, czy przez okno i tak było, prawda, przez wieki. Ale jestem bardzo za prohibicją, bo to na pewno picie ograniczy i na pewno będzie mniej incydentów, awantur. Para já, a proibição não abrange as avenidas ao longo do rio Vístula. Spędziłam tam sama sporo czasu ze znajomymi, już może teraz nie tak dużo, ale myślę, że powinny być przestrzenie, gdzie też młodzi ludzie mogą sobie usiąść spokojnie. To, że ja nie piję, to nie znaczy, że ktoś ma nie pić. Tylko mówię, wszystko się robi z umiarem i żeby to miało ręce i nogi. Butelki się wyrzuca do śmietnika, ewentualnie oddaje gdzieś do skupu, a nie tłucze na środku bulwaru, gdzie nie można ani później usiąść, ani stanąć. A avaliação final da eficácia desta solução dependerá dos dados sobre segurança, do número de intervenções policiais e das opiniões dos residentes após vários meses de vigência das novas regras.
Todos os verões, o passo do Galibier, nos Alpes franceses, fica repleto de autocaravanas e cadeiras dobráveis à beira da estrada para a lendária etapa da Volta à França. Mas neste momento, em meados de maio, o cenário é bem diferente. Ainda coberta de branco, na montanha ecoa o rugido dos limpa-neves. As máquinas vão abrindo caminho gradualmente através das espessas camadas que se acumularam durante o inverno, de modo a irem revelando o asfalto. Il peut y avoir de 1 mètre jusqu'à 10, 12, 13, 14 mètres. Mas ao longo dos anos, os trabalhadores responsáveis pela manutenção das estradas têm notado uma diminuição no volume da neve. Chaque année, auparavant, on faisait le minage de la corniche, qui est vraiment sur la partie sommitale du col. Maintenant, ça devient très aléatoire. Cette année, on ne va pas la faire parce que justement, cette corniche est très peu formée, donc le risque il est pratiquement nul. As operações de remoção de neve nas montanhas requerem competências técnicas, precisão e excelente conhecimento do terreno. Mas trazem também a sua quota parte de surpresas e encontros com a fauna local. Quand on voit sortir les marmottes, les premières marmottes qui sortent, elles sont sur la neige, elles courent sur la neige. C'est joli, on voit des chamois. Quand il fait très mauvais, on déneige mais on ne voit pas où est-ce qu'on avance. On arrive des fois à se perdre un petit peu, à se retrouver à côté de la route parce qu'on ne voit pas à 5 mètres. A reabertura gradual dos caminhos nas montanhas anunciou o regresso progressivo da época alta de verão, com uma maior circulação nas estradas, mais turistas e uma agitação renovada. Apenas a imensidão dos Alpes e a beleza das paisagens permanecem inalteradas.